Boa tarde, Pai Sandro. Boa tarde. Estamos aqui hoje com as perguntas para tirar dúvida de algumas pessoas sobre o sacristismo afrocatólico. Muito bem. Pode começar as perguntas. Boa tarde, pessoal. Que é o Babalixá Pai Santo de Exu. E eu vou tirar dúvidas hoje de vocês sobre sacristismo religioso ou sacristismo afrocatólico. Verdade que os santos da Igreja Católica são os mesmos orixás do Candomblé? Não, pessoal, não são. Porque assim, sabe, quando os negros vinham escravizados e chegaram ao Brasil, chegou como culto, né? Aí chegou como culto, como eu já falei nas outras lives, os negros começaram a se basear na Igreja Católica e criaram uma religião. E começaram a fazer um sacristismo religioso. São Jorge, Ogum, Oxóssi, São Sebastião, Iansã, Santa Bárbara, Omulu, São Lázaro. Eles começaram a botar um santo parecido da África com o da gente aqui. Mas depois da libertação dos escravos, eles voltaram a seu candomblé, né? Que foi criado o candomblé e não tem a ver assim pelo sacristismo, né? Mas no dia de São Jorge se toca para algum, no dia de São Sebastião se toca para o Oxóssi e ficou isso aí. Religião afro-católica, mas não é o mesmo santo não. Ogum é Ogum e São Jorge é São Jorge. Como surgiu o sacristismo afro no Brasil? Dessa forma que eu lhe falei, né? Eles, quando chegaram aqui, era culto, né? Eles começaram a se basear na Igreja Católica, no padre, né? Então, o ato de beijar a mão do pai de santo é o ato de beijar a mão do padre. Aí foi quando três mulheres, Nassan, Iacalan e Assalu, começaram o candomblé no Brasil e se basearam na Igreja Católica e fizeram uma religião. O candomblé passou de culto a uma religião. Agora, começo, meio e fim. Como as escravas conseguiram cultuar seus orixás, os deuses nas senzalas? Quando vinha no navio negreiro, ele já lá na África, ou no local lá, ele já cultuava os seus deuses, né? Sempre houve esse culto. Então eles traziam o Okutá, que é uma pedrinha, desculpa pessoal, tem que falar isso aqui, eles traziam inserido no ônus. Era a pedrinha, que quem é do candomblé sabe que eu estou falando que é o Okutá. E aquele Okutá, eles começaram a, dentro da própria senzala, ou quando eles tinham espaço, em cima estava a estátua de São Jorge, embaixo estava o assentamento de Ogum. Em cima estava a estátua de Omulu, embaixo, não, de São Lázaro, embaixo Omulu. Em cima estava a estátua de São João, né? Embaixo estava o assentamento de Xangô. Então eles ludibriavam assim, era um modo de enganar os capatazes, né? Então ele estava cultuando o orixá e o branco pensando que ele estava reverenciando os deuses da Igreja Católica. Mas por baixo da mesa estava o assentamento das entidades. A Igreja Católica tem tudo a ver com o candomblé ou não? Tem, né? Nós temos a ver, né? Como eu falei, né? Como foi criada uma religião, era um culto, e beijar a mão do padre, né? Com início, meio e fim. Aí ficou muitas coisas da gente tem a ver com a Igreja Católica assim, né? Porque se tornou uma religião. Passou de culto à religião. Como as negras trouxeram seus assentamentos o Ibaxé? Foi dessa forma que eu falei, né? Inserido no ano, né? Então vamos lá, pessoal. Tem uma dúvida de vocês. Era sentado os orixás em cabaças. Chamava ajubóis. Era cabaça, né? Ele cortava a cabaça, botava a pedrinha dele com assentamento. Então eles começaram a ver aqueles sopeiros de louça que a senhora de engenho, o senhor de engenho comia. Então, aí eles começaram a admirar. Então, eles roubavam, pessoal. A amarelinha, a sopeira amarelinha com os pratos, ele botou o chum, o branquinho, o xalá, o azulzinho, manjá, eles conseguiam roubar algumas sopeiras e cultuavam os orixás dentro dessa sopeira. Então, a sopeira é a comunidade, onde fala Jeú, então tem tudo a ver com o orixá. Então, hoje em dia, nos assentamentos do candomblé, é usada a sopeira com os pratos, com a tampinha, é isso aí. O candomblé depende da Igreja Católica ou não? No começo sim, né? No começo sim, porque havia, quando você fazia o orixá de primeiro, você tinha, na queda do seu querer, você tinha que bater pau em 7 igrejas católicas, né? E às vezes até pedir bênção de 7 padres, mas isso é mais antigo, hoje não depende mais não, cada um no seu, não depende mais não. A pessoa pode frequentar o candomblé e a Igreja Católica sem problema algum? Pode sim, porque é a questão de fé e devoção, né? Aí você tanto tem fé em São Jorge, né? Você pode estar na igreja
De dia, louvando São Jorge, reverenciando, e de noite você está no toque de candomblé, reverenciando Ogum. A fé é para todos, né? Um terreiro de candomblé é também um templo religioso. É sim, é um templo dos orixás, né? Onde o babalorixá, o sacerdote, o babalorixá é como se fosse, né, o papa lá no Vaticano ou o padre aqui na igreja, sendo que é outro sacerdote de outra seita, mas é um templo religioso sim, onde os adeptos cultuam seus orixás, seus deuses e suas divindades. Fé, devoção e merecimento faz parte do candomblé e dos orixás. Faz sim, né? Porque fé é aquela coisa, né? Fé nem se compra, nem se empresta e nem se vende, né? A fé é sua. Devoção sim, porque você se dedica, né? É devoto do orixá e etc. E a outra pergunta é fé, devoção e... Não, outra pergunta é: os orixás são deuses também? São sim. Vamos lá. Xangô, o deus do trovão, né? Yansan, a deusa do raio. Oxóssi, deus das matas, né? E assim vai. Cada orixá determina uma parte da natureza. Ele domina um elemento da natureza, ou certa parte dela. Pai Sandro, o senhor pode explicar para a gente o parentesco de cada santo da Igreja Católica e de cada orixá? Vamos começar, né? A região afro-católica, como eu disse, né? Ele botou um santo parecido da África com o nosso do Brasil. Então vamos lá. Exu ficou relacionado ao diabo. Ogum, São Jorge. Oxóssi, São Sebastião. Ossan, Santo Expedito. Logum Edé, São Miguel Arcanjo. Xangô, São João. Omulu, São Lázaro. Ibege, São Paulo e São Damião. Oxalá, Jesus. Emanjá, Nossa Senhora da Conceição, né? Oxumaré, São Bartolomeu. Nanã, Nossa Senhora Santana. Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Yansan, Santa Bárbara. Obá, Santa Joana d'Arc. E Euá, Nossa Senhora das Candeias. Cada santo ficou relacionado a um santo da Igreja Católica, cada orixá, né? Mas mudando de estado para estado, pessoal, muda. Eu falei, não, Pai Santo está falando errado. Dentro de Pernambuco, Ogum é cultuado como São Jorge. Mas se você for para a Bahia, Ogum é Santo Antônio. Oxóssi que é São Jorge lá. Sempre vai haver uma mudançazinha. Por que tanto preconceito com nossa religião? Preconceito, né? O preconceito é porque matança de animais, né? E ele não olha que a matança de animais vem desde o tempo de Cristo, né? Do tempo da Bíblia, naqueles tempos antigos. Sempre houve oferenda de animais, de fruta, né? Mas eles implicam com o povo do candomblé, né? Achando que nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos no mesmo Deus do católico, é o mesmo Deus que nós acreditamos, mas o preconceito sempre existiu, sempre existirá. A capoeira tem tudo a ver com o candomblé ou não? Em alguma parte sim, né? Porque eu conversando com os sacerdotes mais antigos que eu, né? Eu vou um relato que ele falou que a capoeira ela foi criada por Ogum e Exu, né? Que existe até uma luta de capoeira com facão na mão que se chama Mapulelê. Diz que aquela luta de capoeira é como se fosse Ogum e Exu, né? Aí os capoeiras, quer dizer, os guerreiros da África. Tem um pouco a ver sim. Existem leis que defendem ou protegem o candomblé? Existe sim, existe a federação, né? E nós temos nosso direito, pessoal, assim. Sendo que tem pai de santo que ultrapassa, né? Botar ebó na porta dos outros, botar ebó em via pública, isso é errado, né? Os ebós é para ser botado num determinado local, nas matas e etc. Mas existe lei sim para isso. Existe federação? Existe. O candomblé é religioso, é religião ou culto? Quando ele começou era culto, né? Mas quando os negros chegaram, que depois da escravidão, libertado, né? Aí passou a religião. O candomblé respeita as outras religiões? Respeita sim. Eu mesmo sou sacerdote de candomblé e eu respeito qualquer religião a partir do momento que respeita a minha também, né? Se você for crente, falar comigo moderadamente, eu vou respeitar você e sua religião, mas se você vir ofender a minha, eu vou me defender, né? Não vou defender com palavras, né? Mas eu vou esclarecer que todo mundo tem direito à sua religião. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito por ser pai de santo ou zelador de santo? Já várias vezes, né? Eu passar no canto, os outros se benzer, né?
muitos preconceitos, né? De achar que a pessoa não acredita em Deus, ou que já fez pacto com coisa ruim, que não tem nada a ver, pessoal. Por que ataques? E até incendiam alguns terreiros do candomblé. Olha, esses ataques que estão acontecendo na terreira de candomblé, isso é dos próprios crentes, né? Porque você veja que atacam terreiros de candomblé. Agora veja só, um terreiro de candomblé nunca atacou a igreja. Você pode ver, você nunca vai encontrar relatos que o povo do candomblé atacou a igreja. Pelo contrário, são vítimas. Você vê, queimaram vários terreiros em Rio de Janeiro e São Paulo, foram fazer uma passeata para pedir a paz e apedrejaram a cabeça da menina. Então, isso é dos próprios crentes. Por que os crentes têm tanto preconceito contra o candomblé? O preconceito deles é porque o crente, ele acredita numa coisa só, eles são da era das trevas. Então eu vou dar uma explicação sobre isso. O crente, ele é assim, ele não é feito nós que assumimos nosso próprio erro. O crente é assim, se você roubou, foi o diabo. Se você estuprou, foi o diabo. Se você fumou maconha, foi o diabo. Se você matou, foi o diabo. Ele não sabe assumir sua própria culpa, vive na era das trevas e começa a jogar tudo em cima do diabo. Enquanto nós do candomblé não, se errou, está errado. Os orixás nos abençoam mesmo? A pessoa assim, se você é devoto de um orixá, ou se você se inicia num determinado orixá, o orixá é a cura para a sua doença. Então vamos lá, você era doente, iniciou Omulu, então você se ligou a esse Deus agora vai viver na sua vida, você vai ficar morada desse Deus e vai abençoar assim. O candomblé um dia pode acabar ou não? Olha, eu não vou dizer que o candomblé pode acabar, né? Mas com essa mistura agora dos africanos, do ifaísmo, entendeu? Estão criando um candomblé, uma mistura de culto tradicional com ifá, com candomblé, e essa mistura não está sendo saudável para o candomblé, porque veja bem, pessoal, culto de ifá é culto de ifá, culto tradicional é culto tradicional, umbanda é umbanda e candomblé é candomblé. Tá uma mistura, isso não está sendo saudável para o candomblé, não. Os orixás têm poder ou não? Poder quem tem é Deus, né? Mas os orixás são forças da natureza, né? E são poderosíssimos também são os quatro elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Uma pessoa iniciada no candomblé e depois desistir, ela será punida pelo orixá ou não? Punida, eu não vou dizer punida, né? Mas a partir do momento que você iniciou o orixá, que aquela energia está dentro de você, você tem que seguir, né? Aquele transe, aquela busca pelo transe, o ser humano de orixá, 3 anos, 7 anos, ele tem que prosseguir. Como você para e se afasta, não vou dizer que você vai ser castigado, mas aquela energia vai cair, ela pode te prejudicar um pouco no futuro. Uma pessoa que trabalha em um necrotério pode ser do candomblé? Olha, é uma profissão difícil, né? Porque você sabe, quando você está de preceito, faz orixá, você não pode frequentar determinado lugar, né? E necrotério é complicado. Então, eu acho que essa pessoa, ela deveria mudar de profissão para depois se iniciar no candomblé. Porque necrotério está mexendo com cadáver, né? E cargas e karmas, né? E não é bom, não. Um babalorixá como o senhor acredita nos santos católicos ou não? Acredito sim, porque, como eu falei, né? A crença em Deus, a crença nos santos, acredito sim. Mas eu sou do candomblé, não é que eu vá criticar a religião de ninguém, nem acreditar no Santo Igreja Católica, não. Acredito sim. Existem proibições no candomblé? Proibições é mais quando você está de preceito, né? Você for orixá, então você não pode, durante um ano, usar o preto, né? Você não pode, dentro de um ano, pessoal, você não pode nada que esteja balançando seu orelha, cabeça, mar, balada, porque tudo que balançar seu orelha durante o ano é ruim para você. As proibições são mais essas. Há quanto tempo o candomblé está no Brasil? Olha, conta depois do tempo da escravidão, né? Mais ou menos quase 200 anos, né? 3 de maio de 1888, praticamente 200 anos. O que o senhor aconselha para quem está chegando agora na religião dos orixás? O que eu aconselho para quem está chegando agora na religião dos orixás, primeiro, pessoal, veja se é isso mesmo que você quer para a sua vida, né? Segundo, quando chegar procura uma casa séria, de um babalorixá sério. E ao fazer parte desse EPE, que é família, você passa pelo período de abianato, que é de 6 meses a 1 ano,
E aí você vê se é isso mesmo que você quer para a sua vida, porque quem olha o candomblé de fora é uma coisa, e quem está dentro é outra. Então, é isso aí que eu recomendo.